Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu sou o presbítero João de Deus. Faço parte da 4ª região da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, em Valparaíso de Goiás, na etapa D, sob o pastoreio do pastor Juarez. Nossa leitura continua hoje no capítulo de número 1, a partir do verso 13, que diz assim: Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavalheiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs na cidade dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras, e cedros, em tanta abundância como figueiras bravas que há nas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei os recebiam em tropa, cada um pelo seu preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Neste pedaço nós temos aqui um resumo bastante interessante a respeito da prosperidade do reino, da organização, do direcionamento que Salomão deu no seu reino e da vigilância ou da falta de vigilância dela quanto à sua conduta e à sua condução diante dos homens e diante de Deus. O verso 13 diz que Salomão, assim que voltou de Jerusalém, após fazer a sua adoração, após apresentar os sacrifícios junto com a congregação, ele começa a reinar em Israel. Ou seja, após o período de adoração, Salomão toma o cetro e inicia o seu reinado efetivamente. Lembrando aqui que antes desse início ele foi buscar a Deus e pedir a orientação antes de sentar-se de forma efetiva e atuante no seu reino. Nós hoje, como sacerdotes e reis, precisamos tomar também a mesma decisão e termos a mesma postura com relação a buscar a Deus. Porque o livro de Mateus, em 6,33, nos orienta e diz assim: olha, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos então ter a grande preocupação de nos sempre estarmos voltados para Deus a cada dia, a cada manhã, a fim de não deixarmos ou negligenciarmos aquilo que Ele nos tem dito e nos tem orientado. E o primeiro deles é buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. No verso 14 e verso 15, ele fala da questão dos cavalos e das cidades e dos carros que Salomão ajuntou, e da sua riqueza, que fez com que houvesse prata em Jerusalém como pedras. Fala da grande prosperidade que teve o reino, do desenvolvimento. Mas o amor de Salomão pelos cavalos permite que ele se desvie da vontade de Deus. Ele se dá o luxo de buscar cavalos e de criar, o que não era muito bom e não era aconselhado por Deus, porque era um reino próspero, rico, organizado. E essa riqueza toda foi de grande exuberância que movimentou vários reis vizinhos, de perto e de longe, que desejaram conhecer Salomão, seu reino e a sua sabedoria, a sua riqueza, o que era o cumprimento da promessa de Deus na vida de Salomão, que o faria um rei próspero, rico e sábio. Mas Salomão se permite a criar cavalos, o que Deus havia dito que ele não deveria fazer. E isso nos traz a convicção de que o nosso Deus também cuidará das promessas que Ele nos tem feito, de cuidar de cada um de nós, que seremos moradores do reino, juntamente com Ele, Jesus, quando Jesus fala em João 14,3, que diz: E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde que eu esteja vós também. Então nós não podemos esquecer essas promessas que nós temos. E Salomão havia recebido uma ordem, assim como os outros reis, e ele sabia porque era um homem letrado, criado por seu pai, e como nós percebemos a respeito dos seus escritos, foi um homem bem educado. E certamente ele conhecia o que Deus havia dito sobre ele,
sobre o que deveria ser feito quanto à criação de cavalo. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito, foram trazidos de lá para ele, por sua orientação, pelo seu desejo, pelo aquilo que ele queria de satisfação pessoal. E isso contrariava diretamente a vontade de Deus, que está em Deuteronômio 17. E no verso 16, que diz assim: porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Ele também fala no verso 17: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si prata ou ouro. Está em Deuteronômio 17, os versos 16 e 17. E nós temos que entender que quando um dos preceitos de Deus é quebrado, ele abre uma porta, e de alguma forma isso terá as suas consequências. O reino foi próspero, tudo cresceu conforme Deus havia prometido, mas o amor de Deus, o amor de Salomão pelos cavalos e pelas mulheres, permite que ele faça aquilo que Deus não se agrada. No verso seguinte, nós vamos perceber, então, que Salomão continuou o seu reinado, fazendo aquilo que Deus mandou fazer. É um homem que fica conhecido pela sua sabedoria. Vários são os fatos, os exemplos que nós temos, que serão comentados adiante, se assim Deus nos permitir. E o período da escravidão, nós precisamos esquecer, por isso que nós não podemos voltar ao Egito. Ao entrarmos no reino de Deus, nós temos uma nova caminhada. Esquecer tudo o que ficou para trás, como diz Paulo. Agora nós olhamos para o alvo, que é Cristo Jesus, e nos esquecemos de tudo o que ficou para trás. Eles agora são percas, são esquecimento, ficam atrás. Até porque quando nós olhamos e voltamos ao caminho que deveria ser esquecido, voltamos ao caminho da escravidão, nós começamos então a caminhar de volta ao abismo. E a palavra do Senhor nos aconselha a não fazermos isto, porque um abismo chama um outro abismo. E o retorno ao cadáver pode conter mel, que adoçam a boca momentaneamente, mas promovem a separação entre nós e o nosso Deus. Que a graça e o amor de Deus sejam com todos os irmãos. Que Deus os abençoe grandiosamente e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.